Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conversa de Vestiário. Venho com a recapitulação da semana 3 hoje. Que semana, hein, galera? Eu tô feliz porque meu Philadelphia Eagles ganhou, obviamente. Mas também foi basicamente isso de bom que aconteceu, porque eu fui pior do que na outra semana ainda, em questão de previsões. Eu fui 7-9 nessa semana, na outra tinha ido 8-8. Em minha defesa, eu vou falar aqui para vocês que o meu forte não é previsões, meu forte é análises, e eu vim aqui trazer para vocês por que eu fui tão mal na semana 3. Então vamos lá começar com o jogo da quinta-feira. Esse jogo eu acertei, tá? Os Jets ganharam de 24-3. A gente finalmente viu o Aaron Rodgers sendo Aaron Rodgers, né? Voltando àquele Aaron Rodgers de 4, 5 anos atrás, jogando como MVP. A gente precisa ver se isso vai seguir, se ele vai continuar jogando desse jeito. Se sim, os Jets são um time muito perigoso. E o New England Patriots aí fazendo muito pouca coisa, né? Como eu achei que seria o resto da temporada. Eles surpreenderam um pouquinho nas primeiras 2 semanas, mas foram mal na quinta-feira e os Jets caminharam facilmente para a vitória. No domingo, jogo entre Browns e Giants. Eu tava muito errado nesse jogo, tá? Achei que o Browns era um time um pouquinho melhor que os Giants. Os Giants me surpreenderam. Pra te falar a verdade, eu revi o jogo dos Giants da semana 2, não revi o jogo inteiro, eu revi os melhores momentos, e eles jogaram um pouco melhor do que eu esperava. Então, eles perderam aquele jogo, mas os Giants eles estão jogando um pouco melhor do que eu achava. O Daniel Jones finalmente jogou bem, demonstrou um pouco de vida, né? E os Browns... Cara, os Browns sim, eu acho que são um dos piores times da NFL, aí, com o Deshaun Watson de quarterback. Aquela cidade, cara, aquele time tem algum tipo de maldição. Que o Baker Mayfield, que era deles, tá lá em Tampa Bay jogando bem. Não jogou bem essa semana, mas está jogando bem. E o Deshaun Watson, que era muito bom no Houston Texans, tá aí uma tragédia, né? A gente sabe o que aconteceu fora do campo com o Deshaun Watson. Mas Giants 21, Browns 15 no domingo. Eu errei esse placar, achei que o Browns ia ganhar. E vamos aí para o próximo jogo, Philadelphia Eagles em New Orleans. A gente saiu com a vitória. E que tal o Philadelphia Eagles, hein? Que muita gente falou que não ia para os playoffs. Muita gente estava falando que aquela derrota com os Falcons era um indicativo do que aconteceu no final da temporada passada, que Philadelphia estava muito mal. E eu falando, calma, se acalma, a defesa não está jogando tão mal quanto todo mundo está falando. O ataque também não está jogando melhor. A única coisa que ainda me preocupa é Nick Sirianni. Eu vou falar sobre esse jogo um pouquinho mais no final do vídeo. Mas Nick Sirianni ainda fazendo decisões horríveis. Esse jogo foi 15-12 para os Eagles, mas, cara, os Eagles dominaram essa partida. Eles tiveram mais do dobro de jardas. Os Saints tiveram mais de 450 jardas. O Saints não conseguiu fazer nada no ataque. A defesa dos Eagles sufocou o ataque dos Saints. O ataque dos Eagles sem o A.J. Brown. Começou a partida sem o A.J. Brown. Perdeu o Lane Johnson, que é um jogador muito importante de linha de ataque. E o Devonta Smith, que sem o A.J. Brown foi o nosso primeiro wide receiver. E a gente ainda ganha o jogo com Jalen Hurts, Dallas Goedert e Saquon Barkley, claro, né? Eu vou voltar a falar um pouco desse jogo um pouquinho mais tarde, mas Philadelphia Eagles dominou o Saints, mas um placar apertado. O jogo foi muito apertado por erro dos Eagles e erro do Nick Sirianni no primeiro tempo. 15-12 para o Philadelphia. Acertei esse placar. Seguimos para Vikings e Texans. Tá aí outro jogo que eu tava completamente errado, cara. O Vikings, eu até coloquei aqui como uma pergunta para hoje. O Vikings é o melhor time da NFC? Seria o Vikings o melhor time da NFC? Porque eles estão 3-0. Os Eagles são um belo time da NFC, na minha concepção, sim. Mas o Vikings está jogando melhor. Times que nem os 49ers, os Rams, os Packers estão em um pouquinho de decadência em relação ao ano passado. E o Vikings está, cara, 34-7 no Texans. O Texans que eu tinha colocado como o segundo melhor time da NFL semana passada. Isso é um absurdo, tá? O Texans segue nunca tendo vencido os Vikings na história deles. Agora o Vikings está 6 vitórias, 0 derrotas contra o Texans. CJ Stroud não jogou bem. O primeiro jogo aí que eu vejo ele não jogar bem. Sam Darnold arrebentou. 4 touchdowns, nenhuma interceptação, nenhum turnover. Vikings tá me surpreendendo demais aí, tá? Vai ser um time que pode fazer muito barulho nessa temporada.
Próximo jogo, Buccaneers e Broncos, outro jogo que eu estava completamente errado. Ainda vou manter minha posição de que Broncos tem um bom time, mas o Buccaneers tem um bom time, desculpa. Mas o Broncos jogou muito melhor do que as minhas expectativas. Foi 26-7 esse jogo, não foi nem próximo. Mas é também porque o Baker Mayfield, ele jogou um pouquinho como o mal Baker Mayfield, né? Ele teve alguns turnovers, o ataque dos Buccaneers não funcionou do jeito que funcionou nas semanas anteriores. Então, os Broncos surpreenderam um pouco essa semana aí com 26-7 em cima do Buccaneers. Próximo jogo, Titans e Packers, tá aí outro jogo que eu acertei. Os Packers, cara, eles são o Matt LaFleur e companhia no momento, tá? Malik Willis, não acredito nele ainda. Ele jogou melhor, sim, mas ele jogou melhor por quê? Porque ele tem um técnico e ele tem um elenco, tá? Os Packers. E aí, mostrando como o Philadelphia Eagles é um bom time, cara. Os Packers, eles venceram 2 jogos sem o quarterback titular, que é um bom quarterback, porque eles têm um baita de um elenco e um puta de um técnico. E os Philadelphia Eagles venceu esse time na primeira semana completo, com um quarterback inteiro. Então, voltando pro jogo dos Packers, o Packers tá correndo muito bem com a bola, defendeu bem os Titans. Tudo bem que Titans não tem um ataque muito potente também, né? Por causa do Will Levis, o quarterback deles. Mas o Packers tá fazendo o trabalho que tem que fazer aí pro Jordan Love voltar, cara. Quando o Jordan Love voltar, esse vai ser um time muito perigoso na NFC de novo, acredito eu. Então, Packers 30, Titans 14, acertei esse resultado. Próximo jogo da rodada foi entre Colts e Bears. Também errei nesse jogo, tá? Falei que o Anthony Richardson ia espalhar a farofa e ele espalhou, mas eles ganharam o jogo de 21-16 porque o Caleb Williams espalhou um pouquinho mais a farofa, né? Ele jogou um pouco melhor em relação à outra semana, o Caleb Williams, mas o Bears, se eu não me engano, eles fizeram ele lançar a bola mais de 50 vezes. O Caleb Williams tentou 52 passes, acertou 33 para 363 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações. Ele jogou melhor, mas é pedir muito de um quarterback calouro lançar mais de 50 vezes, tem que correr mais com a bola. Dito isso, os Bears não parecem ter um time como muita gente achava que eles iam ter, que chegar nos playoffs ou chegar até mais longe nos playoffs. Os Colts, eles são um time ok, mas o Anthony Richardson é muito inconstante. Então foi um jogo aí entre 2 times que, na minha concepção, não vão fazer muito barulho essa temporada. Mas o Colts levou 21-16. Próximo jogo, tem outro jogo que eu estava errado, Steelers 20, Los Angeles Chargers 10. Nesse jogo, o que acontece, cara? O que acontece é que a defesa dos Steelers é monstruosa. Talvez seja a melhor defesa da NFL, junto aí com o Kansas City. Os Steelers ganham na força da corrida, tanto com o quarterback, Justin Fields, quanto com os seus running backs. E na defesa, eles seguraram o Chargers para 10 pontos. Chargers gosta também de correr com a bola, mas tem um belo quarterback no Justin Herbert. Ele não conseguiu fazer muita coisa, foi muito pressionado. Saiu machucado do jogo, aliás, no segundo, terceiro, quarto, se não me engano. E os Steelers caminharam para a vitória, e os Steelers estão invictos, 3-0. Seriam eles o melhor time da AFC North? Talvez, né? Essa divisão tá complicada esse ano. Todo mundo achou que ia ser uma das melhores. E tem alguns times aí decepcionando bastante, Cincinnati, Ravens. Então vamos ver o que acontece aí, se os Steelers continuam nessa boa sequência de vitórias. Eles não têm um calendário muito difícil pela frente, mas vai ser interessante acompanhar esse North. Próximo jogo entre Seahawks e Dolphins. Esse jogo foi muito fácil para os Seahawks, né? Dolphins está sem o Tua Tagovailoa. Seahawks tem um bom time, uma defesa animal também. Geno Smith tá jogando bem, tá jogando como quarterback titular de novo. 24-3 esse jogo, tá? Acertei esse placar. Mas esse era um dos jogos que eu tinha mais certeza aí que eu ia acertar. Próximo jogo, Raiders e Panthers. Tava aí outro jogo, cara, que ainda vou seguir não escolhendo os Panthers pra ganhar nenhum jogo, provavelmente, tá? Mas eles mandaram o Bryce Young pro banco. Começaram o Andy Dalton e deram uma vida aí pro time, né, cara? Tudo bem que eles jogaram contra o Las Vegas Raiders, que também não é nada demais. Mas eu achei que o Raiders ia ganhar com facilidade e o Andy Dalton deu uma vida aos Panthers. Os Panthers conseguiram ganhar o jogo.
Então, eles não vão ganhar muitos jogos essa temporada, acredito eu, mas conseguiram a primeira vitória aí. Próximo jogo, no domingo de tarde, foi um jogo, cara, esse jogo... A NFL tá sob efeito de entorpecentes esse ano, tá? Nas 3 primeiras semanas. Tá absurdo a quantidade de coisas esquisitas acontecendo. Um time ganhando de um numa semana, e vai na outra, ele toma um arregaço de outro time que não tem nada a ver. Tá muito esquisita essa temporada, eu não tô justificando aqui meus picks errados, mas tá muito... A NFL tá doidona, cara. A NFL tá sob efeito de crack. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Rams e 49ers. Rams ganhou de 27-24. Esse jogo tava, se não me engano, 24-14 pros 49ers. Os 49ers entregou a paçoca pros Rams no final. Mas eu tenho que dar crédito pros Rams, pro Sean McVay e pro Matt Stafford, cara. Matthew Stafford é um dos melhores quarterbacks da NFL aí, ainda, tá com 35, 36 anos. Ele lança uma bola, cara, como ninguém, assim, tá? Como Aaron Rodgers. E ele tá se mostrando fazer decisões muito inteligentes, cara. O ataque tá tão baleado, eles estão tão sem gente, mas ele tá conseguindo produzir mesmo sem essas peças, tá? Sim, o Rams tomou um atropelo dos Cardinals semana passada, mas parece que eles conseguiram se ajustar essa semana, cara. E eu não lembro quando as peças do ataque voltam, Cooper Kupp, os outros jogadores estão machucados, mas se eles voltarem não tão tarde, os Rams podem ser um time que fazem barulho. E os 49ers aí por outro espectro da coisa, os 49ers estão decepcionando, viu, cara? Eu sei que eles estavam sem o Deebo Samuel, o George Kittle, sem o Christian McCaffrey, obviamente, né? Brock Purdy tá sendo o menor dos problemas. Brock Purdy tá jogando bem demais, mas a defesa e o Special Teams tá decepcionando um pouco. Eles tomaram um retorno de punch gigantesco no final do jogo, que não era para ter acontecido. E o Kyle Shanahan, cara, eu acho ele um bom técnico, mas já não é a primeira vez que isso acontece, né? Entregar a paçoca assim no final do jogo. Eu tenho um amigo aí, grande amigo, Matheus Pererê, salve Pererê, que ele tava muito puto, cara. Ele mandou mensagem pra mim falando, cara, isso não é a primeira vez que acontece, não pode acontecer isso, né? Contra um time baleado como os Rams, é um jogo de divisão, um jogo importante, e os 49ers fazem isso aí, cometem essa gafe e caem para uma vitória e 2 derrotas na temporada. É um time que muita gente considerava o melhor time da NFC, foi pro Super Bowl ano passado, mas seria aí uma ressaca do Super Bowl talvez, né? Os 49ers, vamos ver o que eles fazem pro resto da temporada aí, mas o Seahawks, que tá na divisão deles, cara, o Seahawks tá marchando. Se eu não me engano, eles estão 3-0, né, invicto. E caso os 49ers não voltem a vencer uns jogos aí, vai ficar difícil de acompanhar. Então vamos ver o que acontece na NFC West. Próximo jogo da janela de tarde aí no domingo foi entre Cardinals e Lions. Outro jogo que eu tava errado também. Eu achei que os Cardinals iam vencer esse jogo por quão bem eles estavam jogando. Mas eu disse no vídeo da semana passada, eu acho que os Lions têm um time melhor que os Cardinals e eles conseguiram proteger o Jared Goff. A defesa do Lions jogou bem, segurou o Cardinals para 13 pontos. E o Lions mostrou a força que eles tinham na temporada passada aí, né? Eles têm potencial para ser ainda um dos melhores times da liga. Vamos ver se eles continuam protegendo o Jared Goff, para o Jared Goff não entregar a paçoca, basicamente isso, tá? Próximo jogo tá aí, cara, um jogo entre duas equipes muito esquisitas essa temporada. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. Esse jogo tava 28-6 no último quarto, pro Baltimore Ravens. O jogo terminou 28-25. Então, como eu falei no vídeo da semana passada, os Ravens foram para colocar o pé na garganta, sim. Mas aí no terceiro quarto eles pararam. E coisas muito ruins poderiam ter acontecido. Porque os Cowboys ficaram a um passe de virar aquele jogo, tá? De virar ou pelo menos empatar. Então, cara, esses dois times estão me decepcionando. Nenhum dos times me inspira confiança para essa temporada. Os Cowboys, o jeito que a defesa deles está jogando contra a corrida, o dia que eles pegarem Philadelphia Eagles, eles vão tomar 200 jardas do Saquon Barkley, tá? Se continuar desse jeito. Porque a defesa tá patética.
O ataque, Dak Prescott tá jogando melhor, mas não consegue carregar o piano, tá? Ele não tem um jogo corrido bom. Então os Cowboys não defendem bem a corrida e não correm bem com a bola. E para minha filosofia de futebol americano, isso não é bom, tá? Um time de futebol americano tem que começar tentando correr e parando a corrida. É a coisa mais fácil a se fazer para conseguir uma vitória, tá? Correr com a bola e defender a corrida, e os Cowboys não fazem nada disso. Eles caem para uma vitória e 2 derrotas na temporada. Eles não vão ter a minha simpatia, porque sou Philadelphia Eagles, né? Mas eles deviam estar muito melhor. E se os Cowboys não darem uma engrenada aí, eles podem ficar de fora dos playoffs, na minha concepção. Assim como o Ravens, tá? Os Ravens conseguiram evitar 0 vitórias e 3 derrotas, mas eles não estão inspirando confiança nenhuma. Lamar Jackson, quando chega no final do jogo, parece que fica um pouco mais desconfiado no passe. Ele tenta correr com a bola, mas ele não consegue correr com a bola todas as jogadas, né, obviamente. E os Ravens, desde a temporada passada, eles têm uma fama aí de tentar entregar a paçoca no final do jogo. E, sinceramente, com os Steelers jogando do jeito que tá, na defesa daquele jeito, eu não vejo os Ravens conseguindo virar a situação nessa divisão, tá? Eles já estão 2 jogos atrás. Os Ravens têm um calendário difícil, não lembro qual é o próximo jogo deles, mas eles têm um calendário difícil chegando. Então, Ravens e Cowboys precisam melhorar agora, precisam melhorar para já, porque eles têm grandes expectativas na temporada e se eles continuarem desse jeito, eles não vão nem para os playoffs, tá? E é uma coisa que ninguém diria antes da temporada. Acho que todo mundo aí escolheu os Cowboys e os Ravens para ir para os playoffs e talvez final de conferência. Eles têm bons elencos, mas eles estão decepcionando demais, tá? Demais. São as 2 grandes decepções da temporada aí, na minha concepção. O próximo jogo foi no domingo à noite, entre Falcons e Chiefs. Esse jogo eu acertei também, igual o jogo dos Ravens. Chiefs 22, Falcons 17. Teve, sim, uma chamada a favor dos Chiefs que não teve, em questão de falta. Talvez os Falcons teriam a chance de virar aquele jogo. Mas, cara, o Mahomes ainda ia pegar a bola com 2 minutos, tá? Então, os Chiefs poderiam muito bem voltar e virar esse jogo também. Os Falcons, eu sigo dizendo que parece que eles têm um bom time. Só os Chiefs são melhores, talvez o melhor time da liga, né, na minha concepção. Então foi o jogo entre duas boas equipes. O Chiefs levou a melhor, o Chiefs segue 3-0. Mas os Falcons aí, eles mostraram que conseguem jogar com bons times, tá? Eles conseguem ficar no jogo contra a Philadelphia Eagles, contra o Kansas City Chiefs. Então, o torcedor dos Falcons aí deve ficar muito otimista pro resto da temporada, tá? E vamos aí caminhar pro Monday Night, né? Teve 2 jogos, um entre o Buffalo Bills e o Jacksonville Jaguars. Eu acertei esse jogo na mosca, era um dos que eu tinha mais certeza também, acertei 47-10, tá? 47 Buffalo Bills, 10 pro Jacksonville. Jacksonville, talvez, Doug Peterson aí, o técnico que ganhou o Super Bowl com o meu Philadelphia Eagles, sou muito grato a ele, mas ele tá fazendo um trabalho péssimo aí nos Jaguars, tá? Os Jaguars, ele pode ser demitido até no final da temporada. Jaguars não tá jogando bem, ataque não tá jogando bem, defesa não tá jogando bem. Trevor Lawrence, que é um quarterback que foi escolhido na primeira escolha em 2020, se eu não me engano, 21, mediano no máximo, tá? Tem muita gente que defende ele até hoje, mas não enxergo, tá? Ele não tá inspirando muita confiança, já 3, 4 anos na liga e não consegue jogar melhor do que o que a gente achou que ele tinha que jogar, né? A primeira escolha do draft tem que ser um quarterback excelente. E ele é um quarterback meh. E se ele também continuar desse jeito, daqui 2, 3 anos os Jaguars vão... que são os Jaguars, né? Mas provavelmente eles cansem disso e mandem ele para outro lugar. O outro jogo da segunda-feira à noite, aí terminando a rodada, foi entre Bengals e Commanders. E eu me surpreendi 2 vezes nesse jogo aí, tá? Me surpreendi com a falta de defesa dos Bengals. O ataque jogou melhor, mas a defesa tá patética, tá? Se eles continuarem jogando desse jeito também, não vão a lugar nenhum. Um time que muita gente cotava para chegar em final de conferência. Eu achei que eles iam longe na temporada, mas agora
Não tô achando mais isso. Por quê? Porque eles estão 0 vitórias, 3 derrotas. Matematicamente falando, eles têm uma chance aí de 2% de chegar nos playoffs. E eu não apostaria nisso. E a outra surpresa, grande surpresa, cara, é os Commanders, que infelizmente estão na minha divisão dos Eagles, porque eles estão surpreendendo. Cara, o Jalen Daniels está sendo o calouro do ano até agora, tá? Ele tá jogando melhor do que todos os outros quarterbacks novatos. Tá protegendo muito bem a bola, não teve um turnover ainda, tem 5 touchdowns no total, 3 correndo, 2 passando. Ele tá mostrando muita calma, muita compostura, muitas decisões certas e muito atleticismo também, correndo bem com a bola. Cara, ele teve um passe pro Terry McLaurin de 55 jardas. Que bola foi aquela, bicho? Ele lançou, a bola caiu no colo do McLaurin, na linha de 5 jardas. Foi lindo. Me lembrou do Michael Vick quando ele estava nos Eagles 2010, 2011. As bombas que ele lançava pro Deshaun Jackson, cara, foi um passe perfeito. Jalen Daniels tá me surpreendendo demais, tá? Se ele continuar jogando desse jeito, vai ser um time que talvez dê mais trabalho pros Eagles aí para ganhar a divisão, surpreendentemente falando. Então essa foi a rodada aí. Eu fui 7-9. Anotei aqui algumas perguntas que eu saí dessa rodada. Steelers vai ganhar a AFC North? Até já falei aí mais cedo no vídeo. Tá caminhando para isso, né? 3-0. Os Bengals 0-3. Os Ravens 1-2, mas, cara, a vitória deles foi contra os Cowboys agora foi suspeita. Eles deveriam ter acabado com ele. Tava 28-6. E de repente o jogo termina 28-25 na última bola. Então os Ravens realmente não estão inspirando confiança, não. E o outro time é os Browns, que é um péssimo time. Então os Steelers, na força de técnico e defesa, parece que está caminhando aí para ganhar essa divisão. Surpreendentemente, eu achava que os Steelers iam ficar de fora dos playoffs, tá? E eu estava brutalmente errado. Parece que eles vão passar fácil aí. Outra pergunta que eu tenho aqui. Cowboys e Bengals. Será que eles ficam de fora dos playoffs? Os Bengals eu acho que sim, tá? Com certeza, porque eles estão 0 vitórias, 3 derrotas. Se tivesse que colocar todo o meu dinheiro agora, eu colocaria nos Bengals para ficar de fora dos playoffs. Joe Burrow está jogando melhor, mas aquela defesa, cara, jogando daquele jeito, eles não vão conseguir em lugar nenhum. Eles não vão conseguir jogar com os melhores times da AFC, os melhores times da liga. E os Cowboys, eles têm uma chance melhor do que os Bengals, sim, porque eles têm uma vitória, mas os Cowboys ainda têm que jogar 2 vezes com o Philadelphia Eagles. Os Cowboys têm, se eu não me engano, eles têm um dos calendários mais difíceis em relação aos times da temporada passada para essa. Então vai ficar difícil aí para os Cowboys, tá? E se eles não começarem a ganhar agora, vai ficar mais difícil pro final do ano. Outra pergunta que eu coloquei aqui, que é a que eu fiz agora há pouco, Jalen Daniels, calouro do ano? Pra mim sim, até o momento, tá? Cuidando muito bem da bola, demonstrando que sabe lançar em profundidade, que corre bem com a bola, tá surpreendendo muito, tá? Os Commanders parece que fizeram uma bela escolha aí no draft. E a outra pergunta aqui, os Vikings, melhor time da NFC? Parece que sim, né? Parece que tá... Não porque eu torço para eles, mas parece que tá entre os Vikings e os Eagles. Eu não lembro, acho que eles não jogam contra o outro essa temporada, talvez só nos playoffs. Mas a gente vai precisar ver um time contra o outro aí. Porque os Vikings estão realmente... Eu só não digo que eles parecem o melhor time da liga, porque num jogo Vikings e Chiefs, eu vou apostar nos Chiefs porque ele tem o Mahomes. E o Vikings tem o Sam Darnold. Tá? Que essa magia dele, Deus sabe até quando vai durar, tá? Se é o novo Sam Darnold ou é uma magia que vai acabar em algum momento. Esse é o único problema dos Vikings, tá? Se for para depender do Sam Darnold, ele tem que ser um novo quarterback em relação ao que ele foi nos anos anteriores. E parece que ele tá? Para ser justo, ele tá jogando muito bem, tá jogando o fino, o Sam Darnold, tá? Tá sendo o MVP. Junto com o Josh Allen, ele e o Josh Allen estão sendo MVP da temporada. Entrando um pouquinho mais no jogo aí dos Eagles e dos Saints, que tal o meu Philadelphia Eagles, hein? Chupa pra vocês que falaram que era um dos piores times da NFC,
que aquela sequência de derrotas que a gente teve ano passado foi um indicativo do que ia acontecer. Cara, eu ainda bato na tecla, não é porque é meu time. Os Eagles têm um dos melhores times da NFL. Sim, eles têm. O ataque não tá jogando tão mal quanto muita gente tá falando, tá? A gente ganhou o jogo. O Jalen Hurts, sim, ele lançou uma interceptação, ele teve um fumble, mas vamos calmar também. Aquela interceptação, aquela chamada não deveria acontecer, tá? É uma bola na end zone que não deveria ser pro Devonta Smith, porque ele é pequeno, ele tem, cara, 75, 79 quilos. Aquela bola dividida tem que ser para um alvo maior, pro Dallas Goedert, pro A.J. Brown. Então o Jalen Hurts lançou aquela bola na end zone. Sim, ele talvez deveria ter jogado fora, tá? Mas ele jogou a bola, tava lá pro Devonta Smith dividir e acabou indo pro outro time. O fumble, cara, ele precisa ter um pouco mais de consciência que os caras estão atrás dele, sim, mas ele ia tentar sair do pocket e o cara tropeçou ele, a bola saiu voando. Enfim, essas coisas acontecem, mas o Jalen Hurts jogou muito bem o jogo, tá? Ele lançou boas bolas, ele começou lançando um pouquinho na frente ou atrás dos receivers, mas ele terminou o jogo lançando muito bem. Ele tá jogando bem, ele tá correndo com a bola, é isso que eu gosto de ver, tá? O Jalen Hurts, ele tá voltando àquele Jalen Hurts que joga os finais de jogo muito bem. E é por isso que os Eagles são muito perigosos, porque mesmo entregando a bola 2, 3 vezes pro oponente, a gente consegue vencer o jogo, cara, ainda. A gente dominou o Saints em questão de jardas, em questão de posse de bola, em questão de... Quem viu aquele jogo falou, mano, os Eagles são um time melhor, mas a gente entregou a bola de graça para eles 2 vezes no primeiro tempo, e o primeiro tempo terminou 3-0. Tem até aqui muitas anotações que eu fiz durante o jogo. Defesa começa muito bem, cara. Defesa não só começou, mas terminou muito bem. Eles jogaram o fino. Defesa foi monstruosa, parando o Alvin Kamara, parando o Derek Carr. Jalen Carter e Jordan Davis finalmente têm impacto. Eles precisam... vontade, cara. Essa defesa tem talento. Agora eles precisam de vontade para chegar no quarterback, para parar a corrida. Foi exatamente isso que eles fizeram. 96, camisa 96 do Saints era o Granderson, se eu não me engano. Cara, ele jogou um jogo monstruoso, tá? Se o Saints ganhasse aquele jogo, ia ser por causa dele. Ele sacou o Jalen Hurts muitas vezes, ele que causou o fumble, ele parou a corrida atrás da linha de scrimmage várias vezes. Então, eu não lembro, acho que é Granderson o nome dele. Granderson. Ele jogou muito bem. Eu escrevi aqui ataque marchando, mas Jalen espalhando a farofa. Jalen espalhou a farofa 2 vezes. 2 turnovers dos Eagles no primeiro tempo, mas só 3-0 pro Saints. Se os Eagles proteger a bola no segundo tempo, Saints não melhorar, Eagles vira. Foi exatamente isso que aconteceu. Eagles protegeu a bola, Saints continuou jogando a mesma coisa. Defesa dos Eagles jogando bem, né? E os Eagles conseguiram virar aquele jogo na força da defesa e na força do segundo tempo do ataque. Lane Johnson e Devonta Smith de fora do jogo foram uma preocupação para a próxima semana? Sim, eu não sei se eles jogam na próxima semana. Eles tiveram... Lane Johnson teve uma concussão e o Devonta Smith, se eu não me engano, também teve. Eu não lembro qual foi o problema dele, mas espero que eles estejam bem, que eles voltem para a semana que vem. Dallas Goedert teve o jogo com mais jardas na história de um tight end para o Philadelphia Eagles. Dallas Goedert, para mim, é um belo de um tight end e ele tá fazendo jus aí no começo dessa temporada. Ele teve 170, 175 jardas, se eu não me engano, foi algo assim, monstruoso. Nick Sirianni, take the points, eu coloquei aqui. Pegue os pontos, né? Cara, chuta um field goal. O que você tem contra chutar? Eu não entendo. Ele é agressivo quando ele não tem que ser, e ele é muito conservador quando ele tem que ser um pouco mais agressivo. O Nick Sirianni tem tudo, tem o bolo, o garfo e a faca, tudo na mão ali, mas ele toda semana parece que tenta derrubar o bolo. É basicamente isso. Eu coloquei aqui decisões, chamadas ruins continuam. Jalen Home passa numa terceira descida, foi uma das piores jogadas aí do jogo, que o passe estava lá para converter a terceira descida e ganhar o jogo talvez mais tranquilamente. Logo depois disso a gente teve um punch bloqueado, que não pode acontecer, nunca, toda vez que tem um punch bloqueado, cara, é erro do time que foi bloqueado, tá? Não pode acontecer. E Saquon Barkley,
Cara, ele mostrando o valor dele, mostrando que veio para ficar, mostrando que é um dos melhores running backs e melhores jogadores da liga. Ele teve um touchdown de 65 jardas para salvar o jogo aí no segundo tempo e fez outro touchdown depois. Teve 105, 130, 150 jardas, se não me engano. Saquon Barkley realmente está se mostrando um dos melhores running backs da liga e está mostrando o que o Giants perdeu, né? Ele veio para um time que tem muitas armas e ele é mais uma delas, talvez seja até a melhor agora, e ele foi uma adição que vai ser muito importante se ele continuar saudável aí no final da temporada, tá? Quando o tempo ficar mais gelado, quando a gente precisar correr mais com a bola nos playoffs, ele vai ser importante. Ele e Jalen Hurts. E coloquei aqui, cara, Jalen Hurts mostrando frieza e clutch, né? Depois de ter entregado o jogo aí contra os Falcons, não eles só, né? Mas ele lançou a interceptação no final do jogo. Ele não jogou particularmente muito bem no final daquele jogo, mas ele mostrando aquele Jalen Hurts, quando tá saudável, não como ano passado, quando ele tá saudável, ele é um jogador muito bom. Ele pode não ser o melhor quarterback em questão de lançar do pocket, ficar lá parado, né, e lançar aquela bola no meio do campo, mas ele como um pacote completo, cara, ele é um excelente jogador. Eu amo ver o Jalen Hurts jogar, ele é um dos meus jogadores favoritos. Em questão de fora do campo, assim, no vestiário, a pessoa que é o Jalen Hurts, ele é o meu jogador favorito na NFL. Ele é um líder nato e se ele continuar saudável, a gente consegue chegar no Super Bowl, cara. Não tô falando que a gente vai, mas a gente consegue. Ele é um belo quarterback, um belo jogador, a gente tem um bom elenco e o que me preocupa fica aí, o Nick Sirianni. Espero que a gente consiga vitórias independente dele, porque do jeito que ele tá caminhando, ele é mandado embora independente do resultado da temporada, tá? No final da temporada. Mas foi isso aí. Eu fui 7-9, espero melhor na próxima rodada agora. No geral eu tô 15-17, acertei 15 placares, errei 17. Mas eu juro pra vocês que eu vou virar isso aí, tá? 50-55% já é um índice de acerto bom. E eu espero que eu consiga voltar começando essa semana 4 agora. Vamos ver, quinta-feira eu volto com um vídeo de previsões. E Fly Eagles Fly, né? Mostramos até que viemos. Chupa aos haters, chupa aos duvidadores. Mas é isso aí. Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje. Amanhã ou na quinta eu volto, vou fazer o Power Rankings, vou fazer as previsões da semana 4. E Fly Eagles Fly.